Então, hoje a gente vai falar sobre a variância amostral, tá? Intervalos de confiança para média, tá? E aí a gente vai dividir, né, o estudo de intervalos de confiança em dois casos, tá? Quando você supõe que o desvio padrão, né, ou equivalentemente a variância é conhecida, e quando ele é desconhecido, tá? Na seção 8.2 e 8.3 tratam disso. Tá, e na seção 8.4 vai falar um pouco de intervalos de confiança para proporção também, tá bom? Então vamos começar com a parte de variância amostral, tá? A gente aqui no curso, né, até agora a gente falou bastante, né, da questão de estimar a média, né, o valor médio de uma variável aleatória, né, usando, né, a média amostral, tá? Só que também, né, além da média, tem outro parâmetro que é muito importante, né, no estudo dessa variável, que é a variância, né? A variância é uma medida de dispersão dessa variável, tá? Quando você tem informações sobre esse parâmetro, você tem mais ou menos noção de quanto os seus dados, se você ficar gerando, né, amostras, né, dessa sua variável aleatória, como é que esses dados vão oscilar, tá bom? Então, se você tiver uma variância pequena, a oscilação desses dados vai ser pequena. Se você tiver uma variância grande, né, você vai ter uma tendência a oscilações maiores desses seus dados, tá? E isso é importante para você saber, né, na hora que você estiver analisando, né, uma sequência de dados, você saber, né, se você espera que esses dados oscilem bastante ou não, né, para poder analisar em cima disso, tá bom? Então, a definição da variância, né, como a gente já viu aqui, né, é simplesmente, né, uma espécie de média dos quadrados dos desvios em relação à média, né, a média populacional, tá? E aí, para estimar esse parâmetro, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma espécie de média amostral também, só que agora, em vez de pegar a média amostral dos valores de x e, a gente vai pegar a média amostral dessas discrepâncias aqui. Quer dizer, a gente vai pegar a diferença entre o que você observou na iésima amostra, né, e a média amostral propriamente que você já calculou, né? Você vai pegar essas diferenças e vai levar ao quadrado, tá? Porque a gente também está estimando aqui, né, os desvios né, quadráticos aqui, tá? Vai somar tudo isso aqui que você observou na amostra e dividir por n menos 1. Tá? Então, usando a lei dos grandes números, tá? Não é tão complicado assim ver que, de fato, quando o n é grande, né, esse estimador aqui, s ao quadrado, de fato se aproxima da variância populacional. Tá? Então, né, a variância amostral, que é esse s ao quadrado, né, quando o tamanho da amostra é grande, ela tende a se aproximar do valor da variância populacional, né, ou da variância teórica. Tá bom? Então, uma forma, né, alternativa para você calcular a variância, na verdade, né, abrindo um pouco esse quadrado aqui, fazendo algumas contas, tá? É dessa outra forma aqui, que eu escrevi aqui à direita, tá? Fazendo o somatório dos quadrados, né, menos n vezes a média amostral. Tá? Aí, novamente, dividido por n menos 1. Tá bom? Na verdade, vocês vão usar, aprendendo a usar o R, tá? Para vocês, tanto faz essa fórmula ou essa fórmula, porque, na verdade, vocês vão ter os dados coletados pelo R, e aí vocês vão apertar o comando lá, né, calcule a variância, né, o comando que calcula a variância ou o desvio padrão da sua amostra, tá? E aí ele vai calcular, a gente vai mostrar isso aqui depois para vocês, tá? Ele vai calcular diretamente. Tá? Uma observação também importante aqui é o porquê que eu estou dividindo por n menos 1, né? Porque quando eu peguei a média amostral, eu dividi por n, lembra? Né? Eu peguei somatório de xi de i igual a 1 até n e dividi por n. Por que agora, quando eu faço essa média aqui dos desvios quadráticos, eu divido por n menos 1? Né? Por que eu não divido por n? Eu poderia dividir por n também, tá? A explicação do porquê que eu divido por n menos 1, ela está ligada a exatamente essa noção que a gente viu na aula passada do viés, tá, do seu estimador. Tá? Então,
Para justificar o porquê que eu prefiro, na verdade, dividir por n menos 1 do que por n, tá? Primeiro eu quero que vocês observem, né, que quando você calcula o quadrado da variável aleatória, né, você pode escrever isso sempre como a soma da variância dela, né, o sigma ao quadrado, mais a média ao quadrado. Tá? E você tem algo similar também para a média amostral. Tá? Então, quando você vai calcular, né, o valor esperado da soma dos quadrados, tá, menos n vezes o quadrado da média amostral, que é exatamente o que aparece no denominador dessa expressão alternativa para a variância amostral, tá? Você usa a linearidade do valor esperado, tá? E você obtém o quê? N vezes, né, o valor esperado do quadrado da variável, que a gente viu que era sigma ao quadrado mais μ ao quadrado, né, menos N vezes o sigma ao quadrado dividido por N mais μ ao quadrado. Então, quando você multiplica esse N por sigma ao quadrado, você obtém esse fator aqui. Quando você multiplica o N por μ ao quadrado, ele vai cancelar com esse menos N, que está multiplicando o μ ao quadrado, e o que vai sobrar na sua expressão é exatamente N vezes sigma ao quadrado menos sigma ao quadrado. Eu posso colocar, né, o sigma ao quadrado em evidência, então fica exatamente n menos 1 dividido por sigma, vezes sigma ao quadrado. Tá? Então, quando eu pego essa expressão aqui e divido ela, exatamente, passo n menos 1 para o outro lado, né, o que você vai verificar? Você vai verificar exatamente que o valor esperado desse estimador que eu defini, dividindo exatamente por n menos 1, é igual, né, ao parâmetro que você quer estimar. Ou, em outras palavras, né, esse estimador aqui, né, o S ao quadrado, que é pegando essas médias e dividindo por... pegando esses desvios quadráticos e dividindo por n menos 1, ele é um estimador não viesado para a variância populacional. Tá bom? Então, se eu, em vez de dividir por n menos 1, dividisse por n, se eu dividisse esse lado aqui por n, tá? Que corresponderia a aqui eu dividir por n, né? Quando eu dividisse por n aqui, o outro lado da igualdade ficaria n menos 1 dividido por n, que não é igual a 1. Tá? E aí você, né, quando fosse calcular o viés do estimador no qual você divide por n, que você ia ver um viés que, quando o tamanho da amostra fosse grande, esse viés ia ser pequeno, né, porque está dividindo por n aqui, mas, por outro lado, ele ia estar sempre presente. Né? Então, você... quando fosse olhar, né, por exemplo, a distribuição de probabilidades desse estimador dividido por n, né, você ia ver algo que não estaria centrado no valor esperado correto, né, no valor do parâmetro que você quer. Né? Por outro lado, quando você divide por n menos 1, você coloca ele exatamente em cima, né, você centraliza ele exatamente em cima do parâmetro que você quer estimar. Tá? Então, isso aqui é uma breve explicação, né, que eu acho que isso às vezes causa uma certa dúvida na cabeça dos alunos, né? Por que eu estou dividindo por n menos 1 e não estou dividindo por n? Tá? Então, a razão está relacionada exatamente à questão do viés do seu estimador. Tá? Bom, aqui é um exemplo. Tá? Então, aqui imagina que você está num laboratório e você está fazendo, né, você tem vários escorpiões lá no seu laboratório e você está medindo, né, o tamanho da garra, né, de um escorpião adulto de uma certa espécie. Tá? E aí você pode assumir, né, que esse escorpião, né, que é essa variável que você está medindo, né, ela possui uma distribuição normal com uma certa média e uma certa variância. Tá? E aí você, no seu laboratório, você obteve esses seguintes dados aqui. O primeiro escorpião você mediu 48,2. Tá? O segundo escorpião, você mediu 49,3, tá? E assim por diante. Então, aqui você tem uma amostra de tamanho 10, correto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? E aí você vai calcular, né, a média amostral, né, e o desvio padrão. Note que calcular o S ao quadrado ou calcular o S, né, basicamente, né, quando você quer calcular o S, você toma, né, exatamente a raiz do S ao quadrado. Tá? Então, quando você calcula o S, você vai estar, em vez de estar estimando o sigma ao quadrado, você vai estar estimando o sigma propriamente. Tá? Então, né, para essa amostra aqui, tá? Então, eu tenho esses dados. Tá? Então, eu obtive, né,
a média amostral igual a 48,2, tá? E o S ao quadrado aqui, no caso, foi igual a 2,917, né? Então, quer dizer que o S que você estimou aqui é a raiz disso, né? Dá 1,708. Tá? Então, nessa amostra aqui, você obteve essas duas estimativas para a média, tá? E para o desvio padrão aqui, no caso, o S. Tá? Desvio padrão, lembrando, é a raiz do sigma ao quadrado, que é exatamente o parâmetro sigma. Tá bom? Então, agora a gente vai começar a introduzir um pouco essa noção de intervalo de confiança. Tá? Você tem esses dois estimadores, né? O estimador para a média e o estimador para o desvio padrão, ou para a variância, tanto faz. Né? E você se pergunta o seguinte, né? Primeiro, é razoável supor que, de fato, né? Aqui você note que a gente aqui está assumindo, né, que essa variável é uma normal. Né? Então você pode se perguntar, é razoável supor isso, né, que você tem variáveis normais, né? E, né, quando você faz essa suposição, né, para você definir exatamente, determinar que variável é essa que você está estudando, né, você tem que saber quais são esses parâmetros, né, a média e o sigma, né, para você ter uma noção de como é que se comporta essa sua variável normal que você está assumindo aqui, tá? Então, só relembrando notação aqui, né, você tem, né, essas letras maiúsculas, né, que representam, né, as variáveis, né, as unidades que vão ser amostradas, tá? Esse x minúsculo representa o que você observou na sua amostra, tá? Então, esse x maiúsculo aqui, de certa forma, é um ente abstrato, né? Ele representa, suponha que você faz um experimento, então você vai observar isso aqui, mas você ainda não fez o experimento, tá? Quando você faz o experimento e observa, aí você representa, né, os valores que você observou pela letra minúscula, exatamente para diferenciar o que você observou, o que você mediu, né, e a variável abstrata em si. Tá? E aí a gente tem esses parâmetros que você quer, né, em geral eles vão ser desconhecidos e você quer estimar eles. Tá? Então, né, relembra que na amostra, né, que a gente observou relacionada às pinças do escorpião, tá? A gente observou, né, a média amostral e o desvio padrão, tá? Em certos valores, né? E aí você pode se perguntar, será que na população a gente vai ter exatamente a igualdade? Será que a média é exatamente igual ao que a gente observou naquela amostra? E será que o desvio padrão também é exatamente igual ao que a gente observou naquela amostra, tá? E a gente sabe que não, né? Porque você pode pegar uma amostra com 10 escorpiões, depois observar uma outra amostra com 10 outros escorpiões, e quando você fizer as mesmas medições, né, você vai obter provavelmente, né, valores diferentes para a sua média amostral e valores diferentes para o seu desvio padrão. Tá? Então, esse valor que você estimou, ele te dá alguma informação, tá? Mas você não pode afirmar que a média é exatamente igual àquilo, nem que o desvio padrão é exatamente igual àquilo. Tá? Então, o que você quer fazer é, de certa forma, né, caracterizar quais são esses valores que você pode assumir para a sua média amostral, que são, de certa forma, mais prováveis para a verdadeira média populacional ou para a verdadeira variância, ou, né, desvio padrão populacional. Tá? Então, em vez de ter um estimador que te dá um valor pontual, né, o que você vai fazer? Você vai construir um intervalinho, certo? Baseado nessas amostras que você obteve, tá? E esse intervalinho vai estar te dizendo, né, de certa forma, que a média populacional, né, se a gente for olhar para o estimador da média populacional, vai estar com grandes chances dentro daquele intervalinho, tá? Ela não vai assumir um valor exato, mas ela com grandes chances vai estar dentro de um certo intervalinho. Tá bom? Então, isso é a ideia básica, né, da noção de intervalo de confiança, tá? Que eu vou introduzir aqui para você, né, para vocês. Tá? Tem alguma pergunta até agora? Tá, é porque eu... Vocês querem que eu mostre para vocês o comando? A gente pode voltar um pouquinho aqui, tá?
E eu posso mostrar para vocês o comando, para vocês, né, baseado aqui nos dados, vocês calcularem a média amostral, o desvio padrão, no R. Vocês querem que eu mostre o comando? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui no console, tá? Porque... Beleza, então apareceu aqui o console, né? Todo mundo lembra, né? Acho que o Nathan também já fez bastante. Ele, na verdade, ele já está trabalhando com RStudio, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá? Opa, é exatamente criar o vetor, tá bom? Porque eu tenho que inserir os dados, tá? Eu poderia, aqui eu quero calcular a média, tá vendo? Tá aqui, tá no livro, tá? Então eu quero inserir os dados, ok? Então aqui ele já está me dando um exemplo, né? Eu vou criar o vetor x, tá? Então eu vou mandar um copy, mando um paste aqui, tá? Então eu criei esse vetor aqui, esse comando está dizendo que o x representa esse vetor cujas entradas são 10, 9, 8, 12, 11, tá? Então, beleza, ele já entende que isso. Então, eu vou calcular a média relacionada a esse vetor. Então, eu coloco min x. Tá? E aí ele vai me dar a média da 10, exatamente como está aparecendo aqui no livro. Tá? Só que agora o que eu quero fazer? Eu quero calcular a média desses dados que estão aparecendo aqui. Tá bom? Então, deixa eu sair aqui do... Eu vou colocar esses dados aqui ao lado do meu console, tá? Para eu poder... Então, o que eu vou fazer? Eu vou vou criar um outro vetor, eu vou chamar ele de y agora, tá? Só para não confundir. E aí vou inserir esses dados que eu obtive exatamente aqui, tá? Então, eu vou apagar o que está escrito aqui dentro, tá bom? E aí vou colocar lá, eu tenho 48,2, né? Vírgula é para separar os valores, né? O ponto é para separar as casas decimais. Então, eu tenho 49,3, tá? 50,1, 48,4, 49,8, correto? 50,3, 46,2. Opa, esqueci de botar uma vírgula. Vamos botar uma vírgula e um espaço, né? Só para ficar igual ao outro, tá? Então, parei aqui nesse cara. 46,5, tá? E, finalmente, 47,7, tá bom? Então, criei um novo vetor, que é esse meu y, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa, min de y, 48,5, tá? Opa, deu um valor um pouco diferente aqui do... Será que eu copiei alguma coisa errada aqui? Aparentemente não, né? Ah, sim, olha, aqui, ó, tá vendo? Eu esqueci, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dados, né? Enquanto que aqui tem 10 dados. Quer dizer que eu esqueci de introduzir um dado, né? Então, vamos lá, de novo. Né? Qual foi o dado que eu esqueci? Eu esqueci de exatamente colocar esse 45,5 aqui antes do 47,7. Beleza? Então, só para também, em vez de chamar esse... Vou chamar esse vetor de z agora, tá? Então, agora eu acho que os dados estão corretos, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa, min z, tá? 48,2, agora deu certinho, tá bom? E aí, vamos lá, voltando aqui no livro, tá? Eu posso calcular a mediana também, tá? Não sei se vocês já ouviram falar da mediana, tá? Mas a gente pode também pegar, eu passo mediana de x, ele vai calcular exatamente a mediana desse vetor, né? No caso aqui eu estou olhando o vetor 10, né? O vetor z, tá? Blá, blá, blá. Vamos lá. Agora eu quero calcular as medidas de dispersão, tá?
Se eu não me engano, o Standard Deviation é o SD, né? Acho que vocês já viram isso, né? Aqui primeiro ele está olhando os percentis, você pode calcular, né? Desvio padrão e variância. Então, olha só. Aqui está o comando, né? Se eu quero calcular o S ao quadrado, tá? Então eu vou fazer var z, ok? Que é exatamente o valor, né? O que está na raiz aqui, tá vendo? Entendeu aqui? Vocês estão vendo? Agora, se eu botar SDZ, ó, 1708, tá bom? Calculou aqui para mim. Tá claro? Beleza. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora é exatamente isso, tá? A gente vai agora saber como é que a gente faz para construir essas, né, baseado na amostra que você observa, como é que você faz para construir esses intervalinhos, tá? Que vão nos dar uma noção, né, dessa região no qual eu tenho os valores mais prováveis, digamos, você pode interpretar dessa forma, para a minha média, tá? E depois a gente vai ver também como é que faz isso quando você assume, primeiro quando você assume que o sigma é conhecido, e depois quando você assume que o sigma é desconhecido. Tá? Bom, mas eu vou fazer uma pausa agora, tá? Deixa eu interromper a gravação.